Pessoal, eu sou o Quito, sou um dos diretores do NR e eu vou fazer agora uma palestra sobre educação integral e a importância das atividades vivenciais, experienciais, fora de sala de aula para o desenvolvimento dos nossos alunos. Então é isso, espero que vocês gostem, assistam aí a palestra e depois me marca nos comentários, me conta o que você achou. Valeu! Meu nome é Quito. Vou falar um pouquinho, de maneira muito breve, para vocês sobre quem é o NR, porque nem todo mundo que passa aqui sabe quem é o NR. E é muito interessante que algumas pessoas vão para o NR, mas não sabem quem é o NR. O NR foi fundado em 1953 por essas duas figuras aqui, o professor Afonso e a tia Jaci. A tia Jaci e o professor Afonso, os dois eram professores. E eles entendiam que a educação fora da sala de aula era uma coisa muito importante. Eles também fundaram um colégio, que algumas pessoas conhecem, o Colégio Friburgo, aqui de São Paulo. Mas eles, num determinado momento, venderam o Colégio Friburgo. Sabe por quê? Porque eles começaram a querer levar outras escolas para o NR. E o NR era o nome de um sítio do pai da tia Jaci, que chamava-se Sítio Nosso Recanto. Não tem marketing nenhum nesse nome. Aí virou NR. E aí, os diretores das outras escolas falavam assim: professor Afonso, se eu levar a minha escola para o NR e os meus alunos gostarem do senhor, eles vão sair da minha escola e vão para o Friburgo. Então eu não vou levar. E eles acreditavam tanto na proposta da educação fora da sala de aula, que, portanto, eles foram lá e venderam o colégio e ficaram com o NR. Hoje a gente trabalha com o objetivo de fomentar a educação fora da escola, foco em desenvolvimento humano e relacionamento. A gente é atualmente a maior empresa de turismo educacional do país. A gente tem a área de viagens internacionais, intercâmbio, a área de viagens nacionais e a área de acampamentos e eventos nos nossos 2 resorts. A gente atende mais de 50 mil jovens que viajam com a gente todos os anos para os locais do NR com o NR, tem 2 resorts educacionais próprios. O ano passado foram mais de 1.380 escolas atendidas. Isso só para situar um pouquinho sobre quem é o NR. Mas a gente não está aqui para falar disso. Eu estou aqui para falar disso porque eu trabalho no NR, desde sempre. E eu vou falar para vocês sobre a importância da gente ter a educação experiencial. O que é a educação experiencial? É a gente pegar crianças e jovens, no nosso caso, pode ser feito com adultos também, e é muito importante, e levar para uma vivência. Os nossos adolescentes, que a gente lida com eles todos os dias, eles mudaram. E a relação com a educação tradicional também mudou. É muito importante saber que eles são hipercognitivos agora. Eles acham que eles fazem 10 coisas ao mesmo tempo bem feitas. Eles não fazem. Bem feito não. Mas eles fazem tudo ao mesmo tempo. E por conta disso eles são hiperestimulados. E por conta de serem hiperestimulados, é muito importante que a gente consiga compreender os problemas dessa simultaneidade. E a gente também consiga trabalhar com esses estímulos que são promovidos para eles. Vamos lá. A viagem educacional, eu vou trazer algumas coisas conceituais, porque eu sei que o professor Bermo adora isso aqui. Então, a viagem e a experiência imersiva, ela traz reflexões críticas e aprendizado. E isso aqui é dentro de um trabalho de uma escola na Alemanha que foi dito. Também Tahan, que é um autor muito famoso na Europa, ele diz que as viagens de estudo são vistas como experiências transformadoras, onde os jovens podem renegociar suas identidades e expandir sua compreensão global. Mas agora a gente vai para onde eu mais gosto, que é Jack Maslow. O Jack Maslow ele escreveu uma teoria que a gente vai falar aqui, da educação transformadora, e ele traz que o crescimento pessoal e o desenvolvimento de competências acontece através dos dilemas desorientadores. E é muito interessante que pouco se fala disso. Mas o que são esses dilemas desorientadores? Eles influenciam o desenvolvimento pessoal e social e eles vão incluir o aumento de confiança, de competências interculturais e de habilidades de vida. Os dilemas desorientadores, eles vão ser eventos ou experiências que perturbam o entendimento usual. O que é perturbar o entendimento usual? Isso pode variar muito nas diferentes faixas de vida. Por exemplo, eu estava conversando com uma mãe aqui,
para mandar o filho para uma experiência no NR e ela vira e fala: não, eu não posso mandar porque o meu filho não sabe nem arrumar a cama. Se ela repetir isso para o filho muitas vezes, ele não vai saber arrumar a cama nunca na vida dele. Agora, a hora que esta criança sai da sua experiência habitual e vai para um ambiente onde ele vai se deparar com uma experiência que perturba o entendimento usual dele, significa ele tem que praticar alguma coisa diferente, isto vai gerar um desconforto ou uma crise, e é isso que vai promover crescimento. É isso que vai promover transformação. Porque ninguém cresce, ninguém aprende no conforto. A gente só cresce e a gente só se desenvolve no desconforto. Mas aí a gente pega essa geração de pais que não quer que os filhos tenham nenhuma crise, nenhum desconforto. Então a gente tem que trazer isso para uma experiência muito legal e muito gostosa. Porque se a gente conseguir fazer isso através de uma experiência muito legal e muito gostosa, sensacional, certo? Por quê? Porque eles vão crescer, eles vão se transformar e, ao mesmo tempo, eu estou entregando uma experiência legal. Esses dilemas, eles forçam os indivíduos a questionar e refletir criticamente sobre suas crenças e valores. E acredito em você se quiser. Eu não sei arrumar a minha cama é uma crença. Porque ninguém nasce sabendo arrumar a cama. Agora, eu estou pegando a crença mais básica. A gente vai ter várias outras. Nós, por exemplo, fazemos viagens com o NR para outros países. E a gente tem a oportunidade de se relacionar com jovens do Oriente Médio, de países do Oriente, de países europeus. E existem muitas crenças sobre como é cada uma das nacionalidades, sobre qual é o comportamento de cada uma das pessoas no mundo, e até crenças sobre como são os brasileiros. E a hora que a gente coloca o jovem para enfrentar e resolver esses dilemas, a gente pode levar uma nova compreensão e uma perspectiva transformadora, que é transformada. Resolver esses dilemas vai requerer desenvolvimento pessoal, adaptabilidade, aprendizado e principalmente habilidades de coping. E coping é uma coisa que nos Estados Unidos está todo mundo falando, mas aqui no Brasil ainda não chegou. Então pode anotar, eu ouvi primeiro no stand do NR. Aí depois, quando tiver todo mundo falando de coping, você vai falar: eu ouvi primeiro lá quando o Kito estava falando disso. O que é coping? São técnicas que as pessoas desenvolvem e utilizam para lidar de maneira eficaz com situações estressantes, desafiadoras e adversas. Todo mundo que está estudando socioemocional fora do Brasil está falando de coping. E você tem 4 tipos de, 4 níveis de coping. O coping ativo, que é quando você toma medidas diretas para eliminar ou atenuar uma fonte de estresse. O coping passivo, que envolve tentar se adaptar à situação, ou seja, eu vou me adaptar a essa situação, mas sem mudar a própria situação. O coping emocional, que foca em você lidar com as emoções causadas pela situação estressante, e vão ter técnicas de relaxamento, meditação. E o coping baseado em reflexão, que é quando eu vejo o que está me gerando esse estresse e vou compreender melhor integrar esse entendimento, a minha base de conhecimento, que pode mudar a maneira como eu percebo a situação. Isso me gera estresse, mas eu vou estudar. Isso deveria me gerar estresse ou não? Nossa, Kito, mas por que você está falando disso? Porque do jeito que muitas vezes as famílias criam os filhos e o que nós oferecemos para os nossos alunos faz com que eles não tenham essas ferramentas. Então a gente entrega jovens adultos numa universidade, por exemplo, que não sabem lidar com uma situação onde eles têm que lidar com estresse. Eles têm que entender: eu tenho que me estressar nessa situação, sim ou não? Eu tenho que me adaptar a esta situação ou eu tenho que mudar esta situação? Isso que está acontecendo comigo está correto ou isso não está correto e eu deveria intervir e mudar? Agora, a gente está numa sociedade que está meio aleijada. Porque os jovens, eles não estão muitas vezes com essas... Eles são ótimos em matemática, eles entram nas melhores universidades. Eles têm um conhecimento técnico maravilhoso, eles estão dominando a inteligência artificial, mas eles não conseguem lidar com uma frustração. A gente faz colocação de estudantes através da NR Intercâmbio em universidades no exterior. Alguns dos melhores alunos que ganham bolsas acadêmicas de até 100% voltam depois de meses. Porque eles chegam lá e eles não conseguem lidar com o fato deles terem que se relacionar.
Ou deles terem que lavar a própria roupa, ou ter que pegar transporte público, ter que se expor, ter que fazer novos círculos de amizade. E aí acontece a coisa mais triste na vida do ser humano. Eles desistem. Não tem nada pior do que você ter uma baita oportunidade de desistir. Agora, como é que você faz, então? Você tem que promover situações para desenvolver essas habilidades. Então, a gente vai para os principais insights da teoria da aprendizagem transformadora, que é identificação do dilema ou crise, né? Então, tem uma conscientização do aprendiz sobre crença, estabelecimento de relevância pessoal, focar em conectar o aprendizado às necessidades e interesses pessoais, e um pensamento crítico, que é a última etapa que promove a reflexão. Existe aqui, então, isso aqui não sou eu que estou inventando, tá? Isso aqui é Jack Mezirow, ele já é falecido, ele era chefe da cadeira de educação da Universidade de Colômbia e ele acabou sendo muito consagrado na educação continuada, da educação dos adultos. Sabe por quê? Porque ele é americano e a educação continuada dos adultos dá muito dinheiro, né? Porque a criança sai da escola com 17 anos de idade e depois o adulto vai ser educado dos 18 aos 80. Então dá muito mais dinheiro pegar isso aqui e levar para a educação continuada dos adultos. Então a gente da educação básica acaba falando pouco dele. Mas a teoria da educação transformadora, ela começa com dilema desorientador, autoexame, avaliação crítica, reconhecimento, exploração, planejamento, aquisição de conhecimento, experimentação de papéis provisórios, construção de competência, reintegração à vida cotidiana e, de novo, dilema desorientador. E a gente que trabalha com educação através de experiência está promovendo isso para crianças e jovens a todo momento. Só que existe uma questão: se isso é feito com intencionalidade ou sem intencionalidade. E aí que está o X da questão. A gente que trabalha com esse tipo de experiência, a gente está preparando a nossa equipe para fazer isso com intencionalidade, para saber agir em cada uma das situações que pode promover um momento de dilema desorientador em uma criança ou jovem. E quais são as aplicações em viagens educacionais? Uma exposição a diversos contextos, a criação de dissonância cognitiva ou fomento ao pensamento crítico e reflexão. E aí a gente está falando de vários tipos de viagem. Aqui eu trago, por exemplo, um menino que está num zoológico de répteis. Quito, o que está sendo promovido aqui? Ele enfrentar os próprios medos. Ele superar ali um desafio. Aquele momento de eu tenho medo, eu não vou segurar, é perigoso, eu não consigo vencer esta barreira. Ou aqui a gente está com um grupo de uma escola numa torre de observação na floresta amazônica. E o que está sendo promovido aqui? A gente está falando sobre sustentabilidade, a gente está falando sobre ecossistema, a gente está falando sobre o Brasil ser a 9ª cidadania que mais visita a Amazônia. A gente adora bater no peito e falar, não, a Amazônia é do Brasil, mas existem 8 nacionalidades que visitam mais a Amazônia do que brasileiro. A gente só gosta de bater no peito e falar que é nosso, mas ir lá para ver como é que é, a gente não vai. E aí a gente fala, não, estão desmatando, tem problema, não, as comunidades indígenas e ribeirinhas, mas ir lá para ver como é que é, ninguém vai. Tem 8 países que visitam mais a Amazônia do que o brasileiro. Isso é uma vergonha. A conclusão: a aplicação da teoria de aprendizagem transformacional em viagens educacionais não só enriquece a experiência educacional, mas também prepara os estudantes para lidar com o dinamismo do mundo moderno, tornando-os mais adaptáveis, reflexivos e prontos para liderar mudanças significativas em seu campus de atuação em comunidades. E isso é tão rico que a gente tem depoimentos de professores, de diretores, de gestores de escolas que frequentam o UNR todos os anos, e eles falam, Quito, sabe o que é complicado? A gente faz um trabalho com eles o ano inteiro, em sala de aula, a gente faz tudo, eles se formam, saem da escola, a gente faz um encontro de ex-alunos e eles lembram da viagem que fizeram com vocês. Agora, isso é promovido por quem? É promovido pela escola. Tem que ser promovido pela escola. Porque o que está faltando na vida desses meninos e dessas meninas é contato humano, o que está faltando é relacionamento, o que está faltando é amizade, o que está faltando é troca. E isso é muito potencializado quando a gente promove uma experiência educacional que transforma. E transformar é voltar melhor. E voltar melhor
é voltar mais feliz. Ou quando vocês fazem um curso e terminam um curso que vocês gostam, vocês não ficam mais felizes. Quando vocês fazem uma viagem e aprendem alguma coisa, ano passado eu fui conhecer o Egito. Eu voltei muito feliz. Mas não foi só porque eu fui para o Egito, foi porque eu pude aprender. Eu aprendi história, eu visitei pirâmide, eu visitei ruína. Eu me senti mais inteligente. Não que eu tenha sido, mas eu me senti. E isso me fez muito bem. E isso estimula para que a gente queira aprender mais, para que a gente queira se desenvolver mais. Por que promover viagem também? Porque a causa primária do aumento de distúrbios mentais é a diminuição ao longo das décadas das oportunidades para que crianças e adolescentes brinquem. Então a gente também precisa estimular criança e adolescente a brincar. E é muito curioso, porque criança brinca mais fácil, adolescente brinca mais difícil, mas deveria brincar. E promover isso é importante, porque nós adultos temos que brincar. Se a nossa vida não tiver lazer, não tiver diversão, nossa vida não é completa. Então a gente também tem isso aqui. Não sou eu que estou falando, isso aqui é publicação do Jornal de Pediatria dos Estados Unidos 2023. Existe uma outra coisa que é a psicologia do interesse. E isso é muito complicado nos dias de hoje. Você tem muito acesso fácil a todo tipo de informação e uma geração com muitas crianças e jovens que não tem nenhum interesse real. Gostam de tudo, mas não gostam de nada. Sabem tudo, mas não sabem nada. Ou acham que sabem tudo, mas têm um conhecimento muito raso sobre qualquer coisa que você encontre rapidamente no Google ou no ChatGPT. Em geral, é cedo demais para a gente saber o que a gente vai ser na vida adulta quando a gente é criança. Então a gente não está falando para você querer transformar qualquer criança num hiperespecialista. Muito pelo contrário. Os interesses não são descobertos por meio de introspecção. Ninguém vai descobrir o que gosta se estiver em casa, vendo televisão, jogando videogame. A menos que seja só videogame. O processo de descoberta do interesse pode ser confuso, errático e eficaz. E um dos maiores erros que as pessoas cometem é tentar se forçar a cultivar um interesse. E aí a frase, sem experimentação, não se pode determinar quais interesses vão permanecer. E essa frase é do Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon. Não sei se vocês sabem, mas o Jeff Bezos, ele é um cara extremamente criativo e inventivo. Quando ele era criança, ele inventou um esquema para abrir todos os armários da cozinha da casa dele ao mesmo tempo com um sistema de corda. Então ele ficava fazendo esquema de polia, botando corda para todos os armários da casa, e aí a mãe dele entra na cozinha, tem barbante para tudo que é lado, e ele fala, mãe, olha o que eu inventei! E ele puxa e abre todos os armários da cozinha de uma vez. O que isso serve para a vida dele? Você pode falar que nada, mas ele está trabalhando criatividade, ele está trabalhando solução de problema, ele está trabalhando engenharia, ele está trabalhando matemática, é um monte de coisa, através de meios práticos. E é isso que a psicologia do interesse busca trabalhar. Toda vez que você tira o aluno de vocês, vou usar um outro exemplo, estou falando muito de NR, você pega o aluno de vocês, você leva para o sítio do Carroção, que o pessoal está aqui. Ao ir para o sítio do Carroção com os alunos de vocês, eles vão trabalhar alguns projetos pedagógicos, e nesses projetos pedagógicos, eles vão estar trabalhando a psicologia do interesse. Ao fazer uma trilha, eles vão estar trabalhando psicologia do interesse. Qualquer atividade oferecida por uma empresa de educação fora da sala de aula, não é uma empresa de viagem, são coisas completamente diferentes. Qualquer experiência oferecida por uma empresa de educação fora da sala de aula, ela vai estar trabalhando a psicologia do interesse. Mesmo que aquilo não vá ser o objetivo. Ah, mas eu não vou ser biólogo, eu não preciso visitar o zoológico de répteis, eu não preciso ir lá ver o projeto do jacaré. Eu te garanto que, de alguma maneira, isso vai impactar na psicologia do interesse da criança e do jovem, e isso é importante. Por fim, os interesses se desenvolvem quando há um grupo de pessoas que incentivam. Pais, professores, treinadores, colegas. Ninguém vai desenvolver interesse sem ter estímulo. É fundamental que as escolas, que os pais, que os educadores, que os colegas promovam esse tipo de interação. Você que sentou só para descansar, eu prometo que eu estou acabando. Então, por que os outros são importantes? Em primeiro lugar, porque eles dão estímulo.
dão a informação essencial para gostar de alguma coisa e também porque, de maneira mais evidente, o retorno positivo nos faz sentir felizes, competentes e seguros. Então, toda vez que uma criança faz uma coisa e ela vai bem, você fala, pô, parabéns, foi muito legal. Esse retorno positivo vai gerando uma memória de, pô, que legal, eu fiz isso aqui, eu fui elogiado, eu vou fazer de novo. Isso vale, sabe para quê? Porque eu falei no começo, arrumar a cama, dobrar a roupa, botar no armário, tirar o prato da mesa e levar para um lugar, quando você está num lugar onde você tira o próprio prato da mesa, participar de uma atividade, realizar uma tarefa em grupo dentro de uma gincana. Tudo isso são os retornos positivos dos pais, dos técnicos, treinadores, professores e dos amigos que vão trabalhar na psicologia do interesse e na formação das habilidades e de todas as ferramentas cognitivas para o desenvolvimento dessa criança e desse jovem. Quem nunca leu esse livro e trabalha com educação, faça um favor para si mesmo e leia, tá? Chama Garra, é da Angela Duckworth. A Angela Duckworth é uma das maiores psicólogas do planeta que fala sobre como você trabalhar o desenvolvimento de crianças e jovens. É óbvio que ela também trabalha com adulto, porque dá muito dinheiro. E esse livro é fenomenal. E eu faço questão de ler, isso aqui é um trecho do livro. Ela fala assim, pais, tenho um recado para vocês. Antes do trabalho duro vem a brincadeira. Antes das pessoas descobrirem sua paixão, estarem prontas para gastar horas e horas todos os dias aprimorando com dedicação suas habilidades, elas têm que experimentar, despertando e reativando interesses. É claro que desenvolver interesse exige tempo, energia e alguma disciplina e sacrifício. Nessa primeira fase, contudo, os novatos não se preocupam com o aperfeiçoamento. Eles não pensam anos e anos à frente. Eles não sabem qual será a sua meta suprema na vida. Mais do que qualquer outra coisa, eles estão se divertindo, em outras palavras, mesmo o mais bem-sucedido dos especialistas começa como um inexperiente curioso. O que o seu filho, o seu aluno, o que eles vão ser, não dá para saber. Mas uma coisa eu garanto, se não começar desenvolvendo interesse, não vai chegar em lugar nenhum. E para desenvolver interesse, tem que ter a experiência, e para ter a experiência, tem que sair da sala de aula também. A sala de aula é importante, mas a saída, ela é fundamental. Os estímulos são importantes, né? Então as pessoas experientes, iniciantes, têm necessidades motivacionais diferentes, e todo mundo precisa de pequenas vitórias. Também não sou eu que estou falando isso, é o ex-presidente da Sociedade Canadense de Psicologia. E a conclusão, e é meu último slide, que muitas pesquisas mostram que crianças mais envolvidas com atividades extracurriculares apresentam melhores resultados em praticamente todas as métricas possíveis. E isso também é um estudo, tá? Então eu estou trazendo para vocês um estudo de 2006, e esse estudo ele é um estudo longitudinal. Os pesquisadores pegaram e acompanharam as crianças e os jovens da escola até a vida adulta. E está cientificamente provado que as crianças e os jovens que se envolviam mais com as atividades extracurriculares, eles tiveram mais sucesso na vida. Portanto, promovam o máximo que vocês puderem essas experiências para os alunos de vocês, para os filhos de vocês, para os jovens que estão nas instituições de vocês, porque eu garanto que o resultado vai ser muito positivo. Tá bom? Obrigado.